que é a revisão de literatura no TCC? Revisão de literatura é um tipo de metodologia, assim como tem outras metodologias, como a revisão sistemática, o estudo de caso, pesquisa de campo, estudo transversal, entre várias metodologias. Então, revisão bibliográfica ou revisão de literatura é um tipo de metodologia. Alguns autores chamam de revisão bibliográfica, outros chamam de revisão de literatura, outros ainda dão outros nomes, mas a gente vai ficar com esses dois nomes que são os mais comuns. Então, como é que você faz uma revisão de literatura? Eu costumo falar para os alunos assim, olha, sabe quando você vai levar o carro para fazer uma revisão? Você vai levar o carro para fazer uma revisão. O que o mecânico vai olhar? Ele vai olhar uma coisa específica, a não ser que você fale para ele, não, ele vai dar um check-up geral. A mesma coisa quando você vai lá no médico, né? Ele vai fazer um check-up, ele vai olhar tudo, não vai olhar uma coisa específica. A revisão de literatura é a mesma coisa, só que com um tema. Então você vai olhar o todo daquele tema. Alguns autores, eu não gosto muito desse nome, mas alguns autores, alguns orientadores chamam de estado da arte daquele tema, daquele assunto. O que é o estado da arte? É o estado em que se encontra naquele exato lapso temporal. Por exemplo, a gente está em 2023. Como é que se encontra aquele tema no lapso temporal de 2023? Qual é o estado da arte? Qual é o entendimento de todos os autores que comentam sobre aquele tema naquele exato momento? A revisão de literatura, então, em trocando em miúdos, vai ser pegar os principais autores daquela área, daquele assunto que você está tratando, e descrever no seu trabalho, em capítulos, subcapítulos, aí você vai poder estruturar, como você bem entender, colocar no seu TCC, então, no seu trabalho de conclusão de curso, como é que esses autores entendem aquele assunto. Por exemplo, falando sobre planejamento estratégico, o autor ciclano entende o planejamento estratégico como XPTO. Contudo, o autor beltrano entende quase do mesmo modo, mas ele difere no seu pensamento quando ele define o planejamento estratégico como XKWY. Percebe que você está descrevendo como é que esses autores pensam e contribuindo. Qual que é a sua contribuição? É essa análise entre um e outro autor. Você está falando, olha, o Beltrano pensa assim, o Ciclano pensa daquele outro jeito. Eles divergem, eles convergem, eles pensam diferente ou eles pensam iguais. E aí você vai fazer sobre isso durante todo o seu trabalho de revisão de literatura, colocando a sua contribuição dessa forma. Gostou do nosso conteúdo aqui no TikTok? Então segue a gente para ter um trabalho nota 10.